Fala, meus amores, minhas doutoras e meus doutores, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre generalidades, ou algo geral da anatomia, como se fosse uma introdução bem geral mesmo, do que vai ser útil para vocês, tá bem? Na anatomia. Primeiro de tudo, vamos começar entendendo o que é a anatomia e da onde que vem a palavra anatomia. Anatomia vem do grego anatomé, que significa literalmente dissecar, significa cortar, abrir em partes, tá bem? Que era a forma como se estudava anatomia antigamente. Então havia um corpo, né, um cadáver, então eles iam dissecando, fazendo dissecção do corpo. Então daí que vem a palavra anatomia, anatomé, beleza? Então é um estudo das estruturas do corpo. Então em toda a área da saúde que você for atuar, é muito necessária o conhecimento da anatomia. A anatomia se faz valer, por exemplo, até para colocar uma sonda, para tirar sangue, você tem que saber a estrutura que está passando, você tem que ter segurança ao fazer isso. Um fisioterapeuta precisa conhecer a anatomia do corpo, um médico, um dentista. Então, todo saber médico, todo saber da área de saúde é necessário ao conhecimento de anatomia. E existem 4 grandes saberes na área da medicina, ou enfim, qualquer área da saúde que você for atuar. Primeiro, anatomia você conhece, né? Primeiro, você conhece a tua estrutura, você conhece a estrutura do corpo. Depois, você vai passar para a fisiologia, que é o estudo da função. Você vai conhecer, então, qual é a função do seu corpo. Depois, a gente vai conhecer a desfunção, que é a patologia. Então, a gente conhece a estrutura, como funciona a estrutura, quais são os problemas que podem gerar essa estrutura e, por último, a terapêutica, que é como tratar o problema. Então, a gente conhece a estrutura, função, problema e como tratar tal problema. Então, o estudo da anatomia, ela se divide no estudo macroscópico e microscópico. O macroscópico é o estudo que a gente mesmo usa como nome de anatomia mesmo, propriamente dito, que ela é topográfica e descritiva. Quando se fala de descritiva, a gente descreve o órgão tal como é e topográfica em relação ao resto do corpo, né? A orelha lateralizada na parte externa do crânio, etc, etc e tal. Então, ela tem esses dois sentidos. E existe a anatomia histológica, que é estudar o corpo desde os seus tecidos celulares, tá bem? Mas aqui a gente vai focar praticamente na macroscópica. Então, a anatomia topográfica ou regional, ela vai se concentrar em regiões do corpo, tá? Enquanto que uma anatomia mais sistêmica vai concentrar no que é os sistemas em si do corpo. Então, indo para a parte mais básica da anatomia, quantas partes nós temos no nosso corpo? Nós temos cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelvis, membros superiores e membros inferiores, tá? Então, a gente tem 7 partes. O tórax, abdômen e pelvis também é chamado de tronco, tá bem? Então, nós temos 7 partes: cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelvis, membros superiores e membros inferiores. E quando nós falamos de sistema, nós temos alguns sistemas do nosso corpo, não necessariamente os sistemas fisiológicos, mas os sistemas anatômicos, que seriam osteologia, que é o estudo dos ossos, miologia, que é o estudo dos músculos, artrologia, que é o estudo da articulação, né, como nós nos movimentamos, né, como fazemos os movimentos, né? Que daí vai ter, bem, enfim, vários tipos de articulações. Temos o sistema vascular, que é a angiologia, o sistema visceral, que é a esplancnologia. Então, quando a gente estuda a cabeça, a gente vai ter o neurocrânio e o viscerocrânio, ou em alguns livros também chamado de esplancnocrânio. Por exemplo, eu tenho um livro aqui do meu lado. Por exemplo, eu tenho este livro aqui, né? Anatomia, que ele é mais cabeça e pescoço, e ele é um pouquinho mais antigo, era do meu pai. Ele já se refere como esplancnocrânio, tá bem? Então, é as vísceras, o que é visceral. E, por último, o sistema nervoso, que é a neuroanatomia ou neurologia, tá bem? Aí, como nós estamos entrando numa área de conhecimento, toda área de conhecimento tem a sua terminologia adequada e não vai ser diferente na anatomia. A anatomia vai ter uma linguagem própria dela.
E é por isso que eu gravei essa aula, para a gente começar a conhecer as linguagens próprias. Por mais que eu tenha passado nas aulas anteriores, introduzindo passo a passo, eu achei importante a gente fazer uma revisão. Vamos lá? Então tá, no corpo nós temos cerca de 5.500 estruturas diferentes, tá? Então é bastante coisa para a gente decorar, é bastante coisa para a gente aprender. E existe algo que aconteceu alguns anos atrás, praticamente num convento de anatomia, que foi trocado as nomenclaturas e agora a nomenclatura atual de anatomia se chama nomenclatura internacional. Ou seja, padronizaram em todas as línguas os nomes das estruturas, porque muitas vezes tinha um anatomista que ele encontrava uma estrutura na América do Sul, né? Então, a trompa de Falópio. Só que lá na China ou lá na Europa tinha outro nome, porque outra anatomista achou aquilo lá e lá eles usavam outros autores. Então, os nomes das estruturas eram diversos, porque cada autor usava um nome que a ele lhe convinha, entende? Aí todo estudante de anatomia tem aquele problema com forame, com buraco, né? É forame, é buraco, né? Em espanhol é agujero, né? Tem suas dificuldades, né? Então, a ideia da nomenclatura internacional é padronizar com referências locais a estrutura que está sendo estudada. E então, alguns livros modernos que tem estruturas, por exemplo, a trompa de Falópio, que é muito conhecida. Então, eles colocam o nome oficial agora, o nome internacional, da nomenclatura internacional, e entre colchetes o nome antigo que era usado, um nome tradicional, tá bem? Essa ideia de dar o nome do anatomista se chama epônimo, tá? E foi cortado da nomenclatura internacional. Então, não se usam mais nomes de anatomistas. Alguns exemplos como eu já citei, a trompa de Falópio, o fundo do saco de Douglas, ligamento de Gimbernard, ou seja, são nomes que não são usados. Tipo assim, não dá referência a nada. O que é a trompa de Falópio? Né? Se você fala trompa uterina, tá no útero, você já se salvou. Então foi tirado tudo que não é universal. Então a anatomia se basa em concentrar por regiões, tá? Então essas regiões, elas vão ser, por exemplo, nós temos o crânio. O crânio, então, vai ter o osso temporal. O nome dessa região é temporal. E quase toda a estrutura que está ligada aqui vai ter nome temporal. Dentro do osso temporal, nós temos a região timpânica, nós temos a região petrosa e escamosa. Então, tem algumas coisas que vão ser chamados de petroso, porque está na região petrosa do temporal. Então, por saber um pouquinho das estruturas, você já sabe mais ou menos o que é. Por exemplo, o esternocleidomastoide é um músculo. Ele está no externo, na clavícula, cleido e no mastoide, né? Na apófise mastoide. Então, o próprio músculo já dá o nome das suas inserções. E beleza. Agora, uma vez que a gente já sabe que não pode usar mais epônimos, que o nome das estruturas já estão lá, que a gente já tem uma divisão do corpo em 7 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Agora a gente também tem que saber como que nós vamos estudar o corpo. Por exemplo, o meu dedão, ele está medial ou lateral? Assim, ele está medial, porque ele está apontando para o médio. Só que se eu fizer assim na mão, agora o meu dedão é lateralizado ou é medial? Agora ele é lateralizado. Então, como que eu faço para ter um entendimento certo? Aí, então, foi feito o que se chama de posição anatômica, que é esta presente aqui, ó. Olha lá. Então, é o corpo reto, tá bom? Em pé, com a cabeça reta, olhando para frente, com os braços ao lado do corpo, com a mão apontada com a palma para frente, com o dedão para fora. Os pés juntos, tá? E o pé não lateralizado, o pé apontando para frente. É exatamente assim. Tá bem? Aqui na posição posterior e aqui lateral. Então, essa é a posição anatômica da qual nós estudamos o corpo humano. E depois nós vamos estudar, então, a parte artrológica, a artrologia. Aí a gente precisa saber dos eixos. Então, primeiro eixo é o eixo longitudinal, que vai da cabeça até o pé.
que permite, então, o movimento de giro. Direita, esquerda. Então, pensa o seguinte, quando a gente vai falar de eixo, pensa que um pino passa. Então, eu vou colocar um pino na ponta da minha cabeça até a ponta do meu pé. Eu só posso fazer movimentos de rotação, tá? Direita, esquerda, direita. Eu não consigo fazer assim, porque o pino está me impedindo. Aí nós temos o eixo sagital, que é de frente até trás. Então, vamos pensar aqui, no meu braço, o eixo sagital, ele vem anterior ao posterior. Então, eu não consigo fazer esse movimento de frente, porque eu tenho um pino aqui. Então, eu só vou fazer esse movimento, tá? Pensa num boneco, tá? Praticamente pensa num boneco. Aí nós temos o eixo transversal que vem de lado. Então o pino saiu de frente e veio para lateral do meu ombro. Eu só consigo também fazer o movimento de frente e trás, frente e trás. Depois disso, nós temos algo muito importante para estudar, que é os planos de corte. Isso daqui a gente usa em um monte de exame. Tomografia, ressonância, ultrassom, bem, um monte. Porque ele vai fazer um corte, tá? Um corte daquilo que nós estamos vendo. Então, vamos lá. Primeiro plano, temos o plano sagital. Quando a gente fala de sagita, eu já falei em vídeos anteriores, é a flecha. Então, a flecha sempre passa por aqui. Lembra que está acertando a maçã em cima da cabeça. Então, ele vai cortar entre parte direita e esquerda do meu corpo, tá bom? Aí nós temos o plano coronal. Lembra da sutura coronal, que passa aqui assim, tá? De lado. Então, ele vai dividir meu corpo entre frente e trás, tá? Plano sagital, direita e esquerda. Plano coronal, anterior e posterior, frente e trás. Aí nós temos o plano horizontal, que vai cortar nosso corpo em parte superior e parte inferior. E nós temos um último plano, que é chamado de plano oblíquo, que é qualquer plano que não seja igual aos 3 anteriores. Aonde que a gente vai ter plano oblíquo? Alguns exames que são feitos no coração e também a tomografia panorâmica dos dentes, elas são feitas em planos oblíquos, porque ela vai de sagital, né, ele vai virando até ficar coronal. Tá? Então, ele tem alguns cortes sagitais e ele vai ficando oblíquo até ficar coronal. Beleza. Então, algo interessante de se notar e conversar sobre este começo é que é o seguinte, se nós formos olhar para o nosso corpo, ele não é simétrico. O exterior, ele já não é simétrico, tá? Nós temos várias assimetrias no nosso rosto, né? Nas nossas mãos, mas não é tão perceptível. Mas quando nós abrimos os nossos órgãos, nós veremos que teremos uma assimetria muito maior, principalmente tórax e abdômen, tá? Bem assimétrico. Então, o lado direito do nosso corpo não é exatamente igual ao lado esquerdo. Nós temos o exemplo do coração, que ele vai mais para o lado esquerdo, o fígado, que está mais para a direita, o baço, que está mais para a esquerda, por exemplo, os rins, que são pares e que não são simétricos, o pulmão, que são de tamanhos diferentes, o direito e o esquerdo. Então, nós não somos simétricos, é importante saber isso. Aí, por último, para a gente falar um pouquinho sobre terminologia, a gente tem algumas terminologias muito importantes que a gente tem que manusear essas terminologias. É importantíssimo. Então, a gente vai ter o quê? Anterior, que está mais para frente, posterior, que está atrás. Lateral, que está mais para o lado, e medial, que está mais na linha média do corpo, ok? Que está mais ao centro. Nós temos superior, inferior, cranial e caudal, que também serve mais ou menos como superior e inferior. Quando tem uma outra terminologia que também que é anterior e posterior, que é ventral, que é quando é mais anterior, e dorsal quando é posterior, tá? Então nós temos anterior ou ventral e temos posterior ou dorsal, superior ou cranial, inferior ou caudal. Aí medial, lateral, proximal, quando está mais próximo daquilo que se tem referência, né? Tipo assim, o pulmão é proximal ao coração em relação ao pé. Ou distal, que está mais longe. O pé é distal ao coração em comparação ao pulmão. Nós temos as falanges, né? As falanges mais perto da linha média, elas são as proximais, enquanto as mais longe são as distais, né?
Proximal, medial e distal. Quando se trata de superfície, é mais superficial e profundo. Temos a parte externa e interna. Quando está bem ao centro, é axial, tá? Está no eixo, axis vem de eixo, então é axial, está no centro. E quando a gente quer falar que algo está no mesmo lado, é homolateral, tá? No mesmo lado, homolateral ou ipsilateral, ou então, quando está no outro lado, é contralateral. E esses termos podem ser misturados à vontade, tá? Supralateral, então está superior e lateral. Distolateralizado, né? Enfim, você vai misturando esses termos para poder ter outras informações. Então, com esta aula aqui, minha ideia é só pegar uma generalidade, uma generalização da anatomia, só para a gente continuar com o crânio, que a partir de agora a gente precisa usar mais termo. Então, fizemos um apanhado geral. Próxima aula a gente já continua com os ossos cranianos. Valeu, espero que você tenha gostado. Deixa o like, deixa o comentário. E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou responder com o maior gosto. Valeu, beijão, abraço para você.